E se eu te dissesse que há segredos sobre Jesus Cristo que foram escondidos, não por inimigos, mas por aqueles que juraram segui-lo? Poucos têm coragem de olhar para ele não como o homem nos vitrais das igrejas, mas como alguém de carne, osso e emoção. Antes dos milagres, antes da cruz, havia um jovem carpinteiro, silencioso, observador e profundamente humano. Filho de Maria, sim, mas também filho do mistério. Enquanto todos esperavam um rei coroado, Deus enviou um homem simples. E esse foi o primeiro choque. O Messias veio sem aparência de Messias. Ninguém o reconheceu quando passou pelas ruas poeirentas de Nazaré. Ele não tinha seguidores, não tinha riquezas, não tinha trono, mas carregava algo que o mundo não estava pronto para ver. Uma autoridade que não gritava, apenas olhava e fazia o impossível acontecer. Foi ali, entre martelos e pedaços de madeira, que começou a história que mudaria toda a humanidade. Uma história de poder, dor, amor e segredos que o tempo tentou silenciar. Você está pronto para ver Jesus como nunca viu antes? Porque a partir daqui, nada será mais o mesmo. Por quase 30 anos, o Filho de Deus viveu em silêncio. 30 anos sem um milagre, sem um sermão, sem um sinal. Enquanto o mundo esperava um Salvador, Jesus vivia como um homem comum. Ajudava o Pai na carpintaria, reparava portas, construía mesas, observava as pessoas. E é nesse detalhe que está um dos maiores segredos. O poder de Deus se forma no anonimato. Enquanto ninguém via, ele aprendia a ouvir. Enquanto o tempo passava, ele aprendia a esperar. E enquanto todos buscavam um Messias que destruísse impérios, ele entendia que sua guerra seria contra algo muito mais profundo: o coração humano. Não foi no templo que ele começou, foi no deserto, sozinho, faminto e tentado. É lá que o céu e o inferno se encontram frente a frente. E quando a voz do inimigo tentou seduzi-lo, oferecendo glória e poder, Jesus respondeu com algo que poucos hoje entenderiam: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi ali que ele venceu, não para provar algo ao diabo, mas para mostrar ao mundo que o verdadeiro poder é resistir quando tudo grita para desistir. Depois do deserto, ele voltou, diferente. Os olhos, antes serenos, agora carregavam fogo e propósito, mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Às margens do Jordão, um homem chamado João batizava multidões, até que viu Jesus se aproximar. O profeta que pregava arrependimento parou, sentiu o ar mudar e declarou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." Naquele momento, o céu se abriu. Uma voz ecoou e o Espírito desceu como uma pomba. E o que parecia apenas um batismo foi o início de uma revolução espiritual. Um homem sem trono e sem exército começava uma jornada que mudaria para sempre a história da humanidade. Mas perceba, Jesus não começou com poder, começou com obediência. Não buscou ser notado, foi escolhido por estar disposto. E talvez esse seja o primeiro segredo que muitos esquecem. Antes de transformar o mundo, ele se deixou transformar por dentro. Agora me diga, se você estivesse lá, teria reconhecido quem ele era? Ou teria sido mais um na multidão, vendo apenas um homem comum? Comenta aqui abaixo o que você acha. Quero saber se naquele dia você teria visto o Messias ou apenas mais um pregador. Ele começou a andar pelas aldeias e onde passava, algo acontecia. Os doentes eram curados, os cegos viam, os cativos eram libertos. Mas não era apenas isso. Jesus não via as pessoas como elas eram, mas como poderiam se tornar. Via fé onde todos viam fracasso. Via propósito onde todos viam pecado. E é por isso que ele escolheu pescadores e cobradores de impostos, pessoas comuns, improváveis, quebradas. Enquanto os religiosos apontavam o erro, ele enxergava o coração. Enquanto o mundo buscava a aparência, ele via essência.
e isso confundia a todos. Como um homem tão simples podia falar com tanta autoridade? Como alguém sem títulos podia tocar com tanto poder? Mas havia algo em seu olhar, um olhar que não apenas via, mas revelava, porque diante dele ninguém conseguia fingir ser quem não era. Era como se a luz expusesse tudo, a dor, o medo, a esperança. E era nesse encontro que o milagre acontecia. Não por mágica, mas porque quando a verdade olha para você, algo muda para sempre. Jesus caminhava entre os rejeitados. Não buscava os templos, buscava as ruas. Falava com os que ninguém ouvia, tocava os que ninguém tocava e sentava-se à mesa com os que todos evitavam. E isso foi o que mais chocou os poderosos da época. Enquanto os mestres da lei pregavam pureza, ele pregava perdão. Enquanto eles exigiam sacrifícios, ele oferecia misericórdia. E a graça, esse amor imerecido, se tornou o maior escândalo do seu ministério. Porque Jesus não veio para os que se achavam santos, mas para os que sabiam que precisavam ser salvos. A mulher adúltera, o cobrador de impostos, o leproso, todos encontraram nele algo que nunca tinham experimentado. Um amor que não cobra perfeição, mas convida à transformação. E foi isso que o tornou tão perigoso para o sistema religioso. Porque quando alguém entende que é amado, mesmo sem merecer, ninguém mais consegue controlá-lo pelo medo. Foi aí que começou o plano para calar a sua voz. Mas o que eles não sabiam é que quanto mais tentassem silenciá-lo, mais alto ele falaria através da história. Quanto mais ele curava, mais o odiavam. Quanto mais libertava, mais conspiravam contra ele. Os líderes religiosos não suportavam a ideia de perder o controle sobre o povo. Eles viam multidões seguindo Jesus não por medo, mas por amor. E o amor para eles era perigoso demais. Foi então que começaram as reuniões secretas, as falsas acusações, as armadilhas em forma de perguntas. Mas ele nunca se defendeu, nem precisou. Com uma simples frase, desmontava as intenções mais sombrias. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Enquanto todos esperavam que o Messias levantasse uma espada, ele levantava o coração. Enquanto o império usava o poder para dominar, Jesus usava o amor para libertar. E é por isso que o poder e a cruz se encontraram, porque o sistema não suporta quem não pode ser comprado. E você, o que teria feito se estivesse lá vendo a multidão escolher Barrabás em vez de Jesus? Ter-se-ia calado ou teria defendido aquele que só pregava amor? Escreve nos comentários, qual seria a sua escolha? O poder ou a verdade? Naquela noite, o céu parecia ter parado. O homem que curou tantos agora estava preso, humilhado e em silêncio. Os mesmos que o aplaudiram dias antes, agora gritavam por sua morte. Pedro, seu amigo mais leal, negou conhecê-lo, e ainda assim, Jesus não o condenou, apenas olhou. Um olhar que dizia tudo o que palavras não conseguem dizer. Eu ainda acredito em você. Cada chicote, cada zombaria, cada espinho, nada foi acidente. Cada dor carregava um propósito, mostrar até onde o amor é capaz de ir. Enquanto os soldados o feriam, ele orava por eles. Enquanto o mundo cuspia ódio, ele respondia com perdão. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E ali, no meio da escuridão, estava o maior segredo da fé. O poder de Deus não se manifesta na força, mas na entrega. Porque a vitória que o mundo não entende é aquela que vem quando tudo parece perdido. O sol escureceu, a terra tremeu, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A criação inteira parecia sentir a dor do Criador. Jesus, pendurado entre o céu e a terra, olhou para o alto e disse: está consumado. Mas o que parecia o fim era, na verdade, o recomeço. Naquele instante, o sacrifício foi completo. O sangue que escorria da cruz não representava derrota, representava libertação.
Cada gota dizia o mesmo: o amor venceu. Enquanto o corpo de Jesus era colocado no túmulo, o silêncio tomou conta de tudo. 3 dias. 3 longos dias em que o inferno acreditou que havia vencido. Mas o céu já preparava o maior plot twist da história, porque a morte não poderia reter aquele que era a própria vida. E foi no amanhecer do 3º dia que a pedra começou a se mover. As mulheres foram ao sepulcro com o coração pesado. Levaram perfumes, lágrimas e o peso de um luto que parecia não ter fim. Mas ao chegarem, algo estava diferente. A pedra que fechava o túmulo não estava mais lá. E um anjo lhes disse: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive?" O impossível havia acontecido. O corpo não estava ali porque ele havia ressuscitado. A morte perdeu, o inferno foi vencido, e o amor, mais uma vez, fez o que ninguém acreditava ser possível. Naquela manhã, o mundo ganhou um novo começo. A esperança que parecia morta renasceu. E desde então, cada amanhecer carrega o eco daquele dia. A vida venceu o fim. Agora, eu quero saber de você. Quando você olha para a sua vida, consegue reconhecer os sinais de ressurreição que Deus já fez? Comenta aqui. Qual foi o 3º dia da sua história? Aquele momento em que tudo parecia perdido, mas algo divino aconteceu? Depois da cruz, depois da dor, depois da ressurreição, algo mudou para sempre. Os discípulos, antes medrosos, agora falavam com coragem. O povo, antes perdido, agora tinha esperança. E o nome de Jesus, o nome que tentaram apagar, começou a ecoar pelos séculos, atravessando impérios, religiões e corações. Mas o verdadeiro segredo não está apenas na história que ele viveu, está no que ele desperta em quem crê. Porque Jesus não veio apenas para morrer, veio para ensinar cada um de nós a viver de verdade, a amar quando é mais fácil odiar, a perdoar quando tudo em nós grita por vingança, a recomeçar mesmo quando a vida diz que acabou. Ele não prometeu ausência de dor, prometeu presença em meio a ela, e é isso que o torna eterno. Porque o Cristo que venceu a morte não ficou preso no passado. Ele vive em cada pessoa que escolhe recomeçar com fé. Então, da próxima vez que você olhar para a cruz, lembre-se, não é apenas uma história antiga, é um convite, um chamado para viver o amor que transformou o mundo e pode transformar o seu também.